Fonseca, do programa Você é Meu Convidado, na revista PMW Digital. Hoje estaremos entrevistando o Dr. Túlio Cheguri, professor universitário, advogado, militante pró-armas. É de um interesse nacional sabermos da necessidade de termos armas, posse e porte. Isso vale para quê? Por que nós estamos discutindo esse assunto? Isso é uma opinião minha e vejo da necessidade de nós todos, cidadãos de bem, né, termos a posse e o porte de arma. Por quê? No mínimo, filosoficamente, para nos defender do Estado. Vamos fazer um apanhado geral. O Estado brasileiro, isso nos seus 3 níveis, federação, estados e municípios, nós temos as 3 Forças Armadas, nós temos a Polícia Federal, nós temos a Polícia Legislativa dentro do Congresso Nacional, Senado e Câmara, nós temos as polícias civis, nós temos as polícias militares, nós temos as guardas metropolitanas. Você viu a estrutura armada do Estado brasileiro, que nós estamos ficando oprimidos. Por isso que eu falo, nós temos que ter a posse e o porte de arma, para, no mínimo, nos defendermos do Estado. Vamos para frente, andando para um lado. Você, um cidadão de bem, um cidadão honesto, você nunca ouviu trocando tiro, promovendo tiroteio, nem nas periferias das grandes cidades, pequenas cidades, nem nos melhores bairros das grandes e pequenas cidades. Você vê, sim, a troca de tiro, o tiroteio entre bandido, polícia e bandido com bandido. E nós aqui como refém, nós aqui como cordeiros a ser imolados, né? Sem desarmados, só com espírito, mais nada. No mínimo, o bandido tem que ter dúvida para ir na sua casa. Marginal não vai no difícil, ele vai no fácil. Então ele tem que ter dúvida. Será que lá tem uma arminha pequenininha, 22? Ele tem que ter essa dúvida. E nós estamos refém da bandidagem e do Estado brasileiro. Por isso, hoje, eu convidei o Dr. Túlio Cheguri para debatermos essa ideia. Para onde chegarmos? Para onde vamos? O povo tem que continuar refém, a gente de bem, a gente trabalhadora, a gente honesta, tem que ficar refém dos bandidos, que não está preocupado com lei, nunca teve, por isso que são marginais, à margem da lei. Doutor Túlio, qual é a sua ideia, o que você pensa, já que é um militante pró-armas? Inicialmente eu quero agradecer o convite de estar aqui, debatendo, conversando com você, conversando com o seu público, com relação às armas de fogo, com relação ao nosso direito legítimo constitucional de defesa, de ir e vir. E é um assunto, Lutero, que você sabe que ultimamente ganhou a mídia, está em discussão desde que o presidente Bolsonaro assumiu a presidência da República. Era uma das plataformas na candidatura dele, era justamente possibilitar ao cidadão de bem a posse e também o porte de armas. E ao longo do tempo aí, do governo do presidente Bolsonaro, ele veio criando mecanismos para que pudesse isso chegar à população. Mas eu vejo também de um outro prisma, Lutero. Nós nem necessitaríamos de provocar tudo isso que o presidente Bolsonaro está fazendo se efetivamente aplicássemos o Estatuto do Desarmamento. O que acontece? Houve um plebiscito, você sabe disso. Participei dele. E nós participamos, claro, onde houve uma consulta popular. O povo quer armas ou não quer? Ganhou sim, o povo quer armas. Com ampla vantagem. Com ampla vantagem, com certeza. E veio então o plebiscito, depois do plebiscito veio o Estatuto de Desarmamento. E o que aconteceu no Estatuto de Desarmamento? Lá ele coloca alguns requisitos para que você possa ter tanto a posse como o porte de armas. Ou seja, você tem que ter idoneidade, você tem que ter ocupação lícita, você tem que ter domicílio, você tem que fazer um exame psicotécnico, você tem que fazer um exame de capacidade de tiro. Tudo são situações que o cidadão comum tem que ter para ter a posse e o porte. Só que aí o que acontece? Ao contrário de uma carteira de habilitação, que você faz todo o procedimento e ao final te entregam,
você ainda está ao crivo de um poder discricionário de um delegado da Polícia Federal, que vai falar assim, eu vou conceder ou não vou. E o que infelizmente aconteceu desde quando veio o Estatuto de Desarmamento é o quê? Não conceda. Isso veio uma ordem de cima para baixo do poder presidencial. Na época, nós sabemos quem era o presidente, não quero nem citar o nome desse cidadão, e as polícias vieram até a presente data na mesma conjuntura, no mesmo segmento, ou seja, você faz todo um esforço, você gasta, você faz treinamento, você faz exame psicotécnico, você adquire até a arma, que a posse até é facilitada, você cumprindo as determinações, você pode até comprar arma de fogo para tê-la em casa ou no trabalho, mas você não tem o direito de portá-la. Isso aí é um poder discricionário por parte do delegado ou do superintendente da Polícia Federal. Então, o que poderia simplesmente falar? Cumpra-se o Estatuto de Desarmamento, mas sem o poder discricionário. Você alcançou os objetivos que a lei determina que você tem que, sim, está aqui o seu porte. Mas, ao contrário, isso não existe. E você detalhou muito bem a questão da posse e do porte de armas. Não é simplesmente a questão de eu defender o meu patrimônio, a minha vida. É também um direito de liberdade, de eu poder usar a minha liberdade. Não é simplesmente o fato de ter ou não ter armas, mas o poder de eu ter a liberdade de ter o domínio do que eu quero. Eu quero ter um carro. Então, se você tem condições financeiras, você vai lá e compra o carro. Se você tem habilidade para dirigir, você tem a carteira de habilitação. E assim seria com as armas também, que são objetos, são bens móveis, que não vão fazer nada a não ser que haja uma vontade humana por trás de puxar o gatilho. Sim, assim como o carro, assim como as armas, ele não age sozinho. Jamais. Né? Jamais. Ele precisa da ação humana aqui atrás e principalmente da vontade humana. Exatamente. E aquilo que eu falei aqui no começo, eu não conheço gente de bem trocando tiro no meio da rua. Também não. Não tem isso. Não existe. Gente honesta. Quando você tem todos os pré-requisitos, você fez todas as capacitações, como para dirigir um carro, assim para adquirir uma arma. Como que um poder discricionário, independente de lei ou não, a minha vontade é maior do que a lei? Vai lá e fala, eu amanheci assim meio ruim, não vou te dar isso aqui não. Claro que isso aí nos cerceando de sermos livres, de ir e vir e ficarmos refém. É como nós estivéssemos entre o rochedo e o mar e nós somos o marisco. Marisco, somente nós levamos ferro. Em todo lugar. Exatamente. Em toda a água que bate, a pedra que está lá na frente. Exatamente. Então, essa necessidade que nós temos, todos. E quando o plebiscito foi feito, que participei dele, perguntou se nós queríamos armas ou não, e se teria produção de armas no Brasil ou não, se teria comercialização de armas ou não. A maioria de 64%, parece, ou 68%, Isso. votou sim, nós temos o direito. E nesse tempo eu participei e fiz uma pesquisa dentro do HGP, no tempo do coisa, de acidentes com armas de fogo e armas brancas. Armas brancas é faca, espeto, punhal, facão. Canivete, isso é armas brancas. E armas de fogo. E a tentativa de homicídio, que também chegava até lá, e aquele que não conseguiu a contento. 90% de tudo que chegava lá no HGP, e hoje continua assim, armas brancas. São armas brancas, não são armas de fogo. Exatamente. E isso é no país inteiro. Então, essa guerra de deixar o cidadão refém do Estado brasileiro, nos seus 3 níveis, deixar o cidadão refém da marginalidade, por isso que chama marginal, é a margem da lei, não cumpre nada, não compra uma arma legalizada, não vai fazer os treinamentos, não se empresta com domicílio, nada. E ele tem as melhores armas, e as mais poderosas armas, mais do que da polícia. E nós estamos refém desse povo, por uma questão ideológica. Perfeitamente. Como que você vê essa questão sendo travada ao longo dos anos? Você veja só, você tem um maior conhecimento do que eu, até mesmo você vivenciou muito disso. Quem estava no poder no passado vem de uma ideologia de esquerda que combateu um regime anterior, de 64, que essas pessoas que inclusive galgaram cargos, que foram presidenta da República, participaram da luta armada,
fizeram sequestros, assaltos a bancos e não foram com estilingue, foram utilizando armas de fogo. Então nós temos aí a própria Dilma Rousseff, como eu acabei de falar, a presidenta, José Genuíno, José Dirceu, participaram disso tudo, isso é de conhecimento público, todo mundo. E já vendo alguns artigos no passado, em entrevistas, o próprio Gabeira falou no passado, que quando da luta armada, eles queriam tomar o poder porque eles queriam implantar uma ditadura de esquerda. Então eles batiam no governo que ali estava naquela época, que dizem dos militares, para que queriam tirá-los do poder e colocar um poder de esquerda, uma ditadura de esquerda, através do quê? Das armas. Então essas pessoas que lá estavam recentemente no poder, sabiam que através das armas o povo não se cala. O povo vai à rua, o povo vai reivindicar. Apesar que o brasileiro é um povo pacífico, calmo. Ele não é belicoso como os Estados Unidos, como outros países do mundo. E aí, até citando os Estados Unidos, apesar que as nossas legislações são diferentes, a própria Constituição norte-americana, você sabe disso, permite que o cidadão, é uma emenda constitucional deles, é uma cláusula pétrea deles, que todos têm direito a armas. E, inclusive, lá eles têm direito de se organizarem em milícias em defesa do Estado americano contra o governo. Não entendam que milícias sejam coisas negativas, ou do mal, ou coisas de bandidismo. Não. Milícias, para os norte-americanos, são comunidades que querem proteger seu Estado, querem proteger o seu país. Então, com toda certeza, era uma situação ideológica que até hoje perdura. Por isso nós temos aí políticos que, infelizmente, combatem as portarias, os decretos presidenciais, as tentativas de regulamentação por parte do governo federal na concessão tanto do posse como do porte de armas. E até mesmo a questão da liberação de alguns calibres. Que você deve saber muito melhor do que eu, Lutero, que até então, algum tempo atrás, o cidadão comum ele poderia ter no máximo um calibre 38 de revólver, uma 380, que são calibres de pistola, que são calibres anêmicos, pequenos, de potencial, 32 ou 22, e no máximo uma carabina 44 e uma escopeta 12. Ah, escopeta. Não, é caça de animais, né? Calibre que, lógico, tem seu poder ofensivo, sim, mas que era o permitido. E isso aí, quando o governo Bolsonaro permitiu a liberação de todos os calibres, 9mm, 357, 44 Magnum, 45 ACP, 9mm, por que ele fez isso? Ah, mas não pode que fere a lei. Mas ninguém se atentou que esses calibres eram proibidos por ocasião de Getúlio Vargas na década de 30. Porque quando houve a revolta de São Paulo... E Minas. Aqui a população foi para as ruas, etc., a população estava armada e a tropa da Polícia Militar de São Paulo era bem mais equipada, inclusive com armamentos mais poderosos que o próprio Exército. Poucas pessoas sabem disso. Até mesmo o governo do Estado de São Paulo tinha uma aviação da Polícia Militar. Então o que Getúlio fez? Só pode tais calibres, as Forças Armadas até X, as PMs não podem, a não ser com autorização do comando do Exército e da Presidência. Então, quer dizer, era simplesmente um ato do governo de Getúlio naquela época que coibiu isso. O Bolsonaro veio e fez essa correção, né? Permitindo tanto a posse como o porte na visão do Bolsonaro, mas que ainda estamos capenga de uma regulamentação legal com relação a isso. E nós temos um problema sério, que os deputados que ideologicamente militam à esquerda, né, e que são contra as armas, não pelas armas, não, isso é um posicionamento político e ideológico. Como eles têm certeza que vão perder lá no plenário do Congresso Nacional, recorre para o plenarim, aonde o STF, onde os militantes da esquerda estão instalados com suas togas, né? Aí vem os ministros, monocraticamente, e derrubam um decreto ou uma lei em que o Executivo fez. Nós temos vários exemplos disso, inclusive do porte de arma. E agora vamos aprofundar mais um pouquinho. O porte de arma é especial
para os agricultores. Não interessa o tamanho da sua propriedade, de um alqueire a 1 milhão de alqueires, não interessa o tamanho. Você poderá ter o porte dentro das suas limitações, da sua propriedade, Perfeito. de 4 armas. Perfeito. Duas curtas, Isso. ou pistola ou revólver, e 2 longas. Perfeito. No caso, você falou escopeta 12, 22, sei lá, 28, não interessa. 44, ou 44, 357. 357 ou 38. Isso ainda continua em discussão no momento grave de crise econômica e de saúde. E o que acontece nesse país? Onde o agronegócio é que sustenta o país, é o que trabalha nesse país, é que dá o superávit primário e totalmente desprotegido do poder de segurança que o Estado é obrigado a nos dar. Quem tem menor chance de ser protegido pelo Estado brasileiro são todos os agricultores, de pequenininho, micro, aos gigantes. Então, isso é proibido até, eles têm que gastar mais. Está na Constituição que é dever do Estado nos dá a segurança, é dever do Estado a saúde, é dever do Estado a educação fundamental. Isso é dever do Estado. Mas o Estado tem a condição de nos dar a segurança que precisamos para nós levantarmos cedo e ir para o trabalho, no ir para o trabalho, no voltar do trabalho, para irmos estudar, voltarmos da escola para casa, para no fim de semana irmos para o lazer, voltarmos para a nossa casa. O Estado brasileiro, e isso aí são todos, a federação, toda a estrutura de governo, tem essa condição? Não. Nós já pagamos impostos para bancar isso, mas não tem como bancar. E nós gastamos com muro, que não precisaria ter se nós tivermos a segurança do Estado. Nós gastamos com câmeras de vigilância, que isso, se o Estado bancasse, nós não precisaríamos ter. Nós gastamos com concertina, com guardas. Então, nós estamos bancando 2 vezes a nossa segurança. Uma com os impostos e outra aqui com a iniciativa privada. Então, doutor Túlio, a questão da área rural, do porte rural, porte e posse, da necessidade urgente. E o mau gasto, que o Estado não tem a condição de nos dar a segurança que nós precisamos. Correto. E temos o direito. Correto. Você bateu na tecla fundamental, a questão agrária. Nós, há algum tempo, nós tínhamos problemas de invasões, etc., que momentaneamente está paralisada até mesmo pelo próprio perfil político do atual governo. Mas é graças ao agronegócio que o Brasil hoje está bem, apesar da pandemia, apesar do que nós estamos sofrendo mundialmente. Eu estava, inclusive, lendo a questão das commodities, né, que houve um saldo positivo, comparado de março do ano passado para março desse ano, houve um saldo positivo em razão, graças aos produtos da agropecuária. E o nosso produtor, seja ele pequeno, o médio ou grande, ele está abandonado. Seja em qualquer lugar, seja numa área perto da cidade pequena ou das grandes cidades, seja no interior do Brasil, no Amazonas, aqui no Tocantins ou em São Paulo, porque efetivamente o Estado não tem condições de propiciar segurança. Então você está lá na sua propriedade rural, trabalhando, quando você vai descansar, você pode ser surpreendido por um grupo de meliantes para te assaltar, para levar gado, como aconteceu aqui no Tocantins recentemente. E aí meus parabéns à Polícia Civil, que desbaratou a quadrilha que estava fazendo isso. Mas a resposta do Estado, ela é capenga, porque falta estrutura, falta pessoal, porque infelizmente o quadro hoje é infinitamente inferior. Nós sabemos, nós estamos aí para fazer um concurso da Polícia Militar, que a nossa Polícia Militar já ao longo do tempo vem já o quadro dela indo para a aposentadoria, se afastar por N problemas, e mesmo com o atual quadro que vai vir com o concurso ainda ficar deficitário, então seja, o homem do campo está abandonado à sua própria sorte. E aí vem, não é só a questão do bandido, é um animal que esteja ali, um peçonhento, um felino para atacar o rebanho, e ele vai se defender com o quê? Com a faca. Ele não tem condições. Então ele está abandonado. E vou mais, ô Lutero. Nós estamos chegando no tempo das zarabatanas, exatamente. Na área agrícola. Então você veja, o produtor rural está lá abandonado. E aí vem algumas operações, não estou criticando isso, ao contrário, a minha vinculação com a Polícia Militar do Tocantins é muito grande. Eu sou padrinho das 3 turmas do Giro aqui, pessoas que eu tenho um grande carinho.
Temos aí o Silva Neto, o comandante-geral da PM, que é uma pessoa de uma grande capacidade, a tropa da PM é excepcional. Mas veja o seguinte, hoje tem operações aí no interior que vão apreender uma bate-bucha. A única armazinha velha, lá um caninho que tem para se defender, para proteger contra um animal, contra um invasor, a bate-bucha vai lá e apreende aquela arma. E o camarada vai responder processo criminal por porte ilegal de arma de fogo. É o que você disse, nós não queremos que as armas sejam distribuídas indistintamente para qualquer pessoa, não. Cumpra o Estatuto de Desarmamento, exame psicotécnico, técnico, capacidade, etc. Perfeito, você pode ter tanto a posse para ter a arma em casa no escritório, como a posse caso você queira se deslocar. E aí vemos só para uma outra categoria que está desamparada, que está no mundo, são os caminhoneiros, roubos de cargas. É o que você falou, o bandido, ele na dúvida, será que ele tem uma armazinha, será que ele vai reagir? Então ele vai no quem? No fácil. No mais fraco, no fácil. No fácil. Né? Então, nós temos que cobrar desses políticos o que nós queremos, o que nós, nas urnas, fizemos no plebiscito, o que nós desejamos para nós. E aí sim nós vamos criar uma mentalidade política voltada como nós, como uma grande nação que somos. Comparando, sem existir comparação, 2 países, Estados Unidos e Afeganistão. Por que ninguém invade os Estados Unidos? Porque todo civil possui uma arma de fogo. Na Segunda Guerra, o Japão não invadiu os Estados Unidos porque sabia que o grande exército norte-americano era a sua população que estava armada. E o Afeganistão, os Estados Unidos, foi surpreendido, porque todo pequeno cidadão do Afeganistão tinha uma armazinha velha e surpreendia o exército americano de tocaia. Por quê? Porque eles eram armados. Então, se o Brasil quer ser soberano nas suas fronteiras, que a maior fronteira amanhã será as águas, que será a extensão territorial produtora de comida, que nós alimentamos mais de 1/3 da humanidade, é aqui. Então, se um povo tem condição de se manter, primeiro, para sua defesa pessoal contra os marginais. Segundo, contra tiranos dentro do nosso próprio país. E terceiro, contra uma ofensa externa. Eu quero agradecer você mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de exposarmos as nossas ideias, de demonstrarmos que nós não queremos nada indiscriminadamente, mas uma coisa ordeira, legal, dentro dos princípios constitucionais. É isso que nós queremos. E não é uma questão de armas, é uma questão de liberdade. Porque nós, a Constituição até então, que eu acredito, ela nos permite o direito de ir e vir, de podermos fazer a nossa defesa, de podermos viver dignamente. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, nós tivemos aqui o Dr. Túlio Cheguri, advogado, professor universitário, militante pró-armas. Eu sou Lutério Fonseca, do programa Você é Meu Convidado, na revista PMW Digital.